Gostaríamos, então, de chamar o engenheiro Luiz Dalém, da SERGES, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, cuja palestra é a transição da eletromobilidade, impactos e desafios para a engenharia de tráfego. Uma satisfação, por favor. Como o senhor achar melhor. Frequentemente nós... Pode ajeitar aí, então. Vou tirar aqui, abrir o espaço, como diz, abrir cancha, né, para o palestrante. Está funcionando por baixo ali, está aí? Vamos ver. Esse aqui já está testado. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o João Otávio pelo convite aí e cumprimento a todos que estão presentes aqui no auditório e os que estão online também, quero cumprimentar. Esse assunto infraestrutura de recarga tem desafios e não são poucos. E vamos tentar ver se a gente consegue abordar aqui. Já deixo aberto para perguntas a qualquer momento, não tem problema de... Levanta a mão, vamos tentar sair daqui com conhecimento acumulado, tá? Eu acho que não é um só que domina essa situação, acho que vocês têm conhecimento sobre o assunto também, e eu quero também tirar proveito desse conhecimento que vocês têm. Bom, vamos falar de infraestrutura. Eu tenho alguns dados aqui, por isso que eu fiquei sentado aqui, que eu acho que é importante trazer esses dados. Instalação de pontos de recarga no espaço viário. Nós vamos ter que ter infraestrutura de recarga, e se chama também infraestrutura de energia. Nós temos que ter disposição energética para poder fazer o que, pelo menos, o Estado planeja fazer. Notícia boa, geração de energia eólica e solar aqui no Brasil, nós tínhamos 63 gigawatts-hora em 2019 e hoje nós temos 182 gigawatts-hora agora em 2024. Então, triplicou em pouquíssimo tempo. Isso é um bom sinal, tá? Não deixa de ser uma energia limpa. Outro dado é impacto na rotatividade de vagas e uso da calçada. Meio-fio vai ser um problema cada vez maior. Já é um problema hoje nas cidades. A gente faz parte aí do Comitê de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e todo o tempo se discute sobre quem utiliza melhor e quem pode utilizar melhor o meio-fio. O meio-fio hoje está ficando com um valor inestimável para a sociedade. E necessidade de normas específicas de sinalização. Aí nós temos muito ainda para aprender e vamos falar um pouco mais depois adiante. Nossos principais desafios são 7. O primeiro deles é a gestão de espaço viário. Há estudos aí que dizem que daqui a uns anos mais, talvez no máximo em 10 anos, nós vamos ter 40% da nossa futura frota sem garagem. Então, é mais um dado que vai para o meio-fio. 40% da frota não vai ter garagem. Por exemplo, a minha filha hoje, que vive futuro nos dias de hoje, já não tem garagem agora. Mora num apartamento sem garagem. E o carro dela dorme na rua. Então, imagina 40% da frota nessa mesma situação. Tempo de ocupação das vagas. Nós precisamos fazer regulação e uma regulação responsiva e forte para definir, por exemplo, quem pode utilizar o meio-fio, definir também por regulação e por normatização preço ou tarifa por minuto que vai ser utilizado, penas, multas para quem deixar o carro lá abandonado, por exemplo, na frente de um eletroponto. Ele vai deixar o carro dele, já está carregado, ele não está usando o eletroponto e ele deixou o carro estacionado ali para dormir na casa da namorada.
ele vai ter que sofrer uma multa, tá? Infelizmente, vai ter que sofrer uma multa. E também sensores, tá? Sensores, nós vamos ter que ter uma forte central hoje a Prefeitura de Porto Alegre já tem um CCO bastante avançado, mas tem que avançar muito mais ainda. Terceiro, limitações da infraestrutura elétrica. Nós temos e vamos ter ainda por um bom tempo, tá? Mas tem muito esforço, tanto das concessionárias de energia quanto do meio acadêmico, para que desenvolvamos melhores condições agora no futuro próximo. Impactos operacionais no tráfego. Por exemplo, pontos de recarga mal dimensionados podem dar problema o famoso cruising for change. Nós vamos ter problema de os carros ficarem circulando. Imagina no centro histórico de Porto Alegre, um ponto mal colocado lá e as pessoas circulando para tentar pegar aquele ponto para poder carregar um pouco, ter um pouco de carga elétrica. Isso tem que ser muito bem estudado pelo agente público e pelas agências de regulação. Regulação padroniza para ter uma transparência e compatibilidade. Também pensa nos carregadores, nós vamos ter que ter uma compatibilidade dos carregadores elétricos. E aí já entrei no dado de interoperabilidade e padronização. Sexto, segurança, acessibilidade e manutenção. E sétimo, justiça espacial. Vamos falar, justiça espacial não tem nada a ver com a NASA, é uma tendência de concentração nas áreas de alto poder de renda. Então, quando a coisa começar a cair na mão do privado, mesmo o agente público, quando tem isso na mão, a tendência é colocar em pontos nobres da cidade, porque ali a gente sabe que lá tem mais carros elétricos, a frota é maior, as pessoas têm maior poder aquisitivo, só que a periferia, os bairros periféricos, que dependem também de recarga pública, vão ficar abandonados. E isso não dá para fazer hoje. Não quando se tem hoje uma frota de vans, hoje entregando produto na casa da gente, compra online o tempo inteiro. Se pegar, por exemplo, só aquela frota da Mercado Aberto, está toda eletrificada já. Quando quiserem fazer qualquer pergunta, por favor, tá? Só levanta a mão e... Estratégias para governos e operadores. Oi. Quem vai regular isso vai ser o município. O município. Porto Alegre, por exemplo, quem regula a zona de parquímetros, as zonas de estacionamento, vagas e tudo mais, é o município. Está aí o Wagner, né, Wagner? O Wagner, por exemplo, Gramado. Gramado, quem fizer um contrato com a prefeitura lá para fazer o estacionamento pago, vai ser com a prefeitura o contrato. Então, é ela que tem a capacidade de legislar a respeito. E ela vai ter que ter, pelo menos, isso vai ser terceirizado, tá? Não acredito que a própria prefeitura vá fazer isso. Ela vai fazer um contrato com um agente privado e esse agente privado vai fiscalizar e vai autuar. Acho. Se alguém tiver uma outra posição, por favor. Bom, estratégias para governos e operadores. Criar planos diretores de recarga, integrando planejamento urbano e energético. Fundamental. Tá? Definir tipologias de pontos, via pública, bolsões, estacionamentos públicos e carga rápida. Por exemplo, nós temos áreas hoje em Porto Alegre lá que são grandes estacionamentos abertos. Tá? Ali do lado do centro administrativo do estado tem um ali, que eu não me recordo o nome agora, como é que é? Entre a URGS e o centro acadêmico, tem um baita no estacionamento. Ali é um ponto ótimo para fazer esse tipo de coisa. Priorizar áreas de maior impacto operacional, que logística urbana, táxis, entrega rápida. Utilizar modelos de concessão e PPP para acelerar a implantação. No caso, recarga de espaço viário vai contar com postes
postes de recarga, que é os curbside, totens dedicados, luminárias ou parquímetros com tomadas, e aí a gente pode pegar já muitos das concessionárias que existem hoje de iluminação pública, que estão atuando já em Porto Alegre, já tem contratos em Porto Alegre, tem contrato em Caxias do Sul, se não me falha a memória, Canoas. Pode estender o contrato, pode fazer um adendo a esse contrato e colocar também tomadas de carregamento. Carga rápida em corredores urbanos e rodoviários, fundamental. A Equatorial já tem um trecho que vai lá da fronteira acho que até a praia, até o litoral, ou até em cima, são quase 1.000 quilômetros que ela tem, e ela colocou um carregador a cada 100 quilômetros. Tá? Eles chamam do caminho do Mercosul. Então, isso foi um investimento da própria Equatorial, que eu acho que é importante fazer. Tá? Nós estamos agora para iniciar um outro, que vai ser lá de Santa Maria em direção a Porto Alegre, que também vai ser um caminho com terminais, uns eletropontos. Estabelecer padrões de interoperabilidade e transparência tarifária e buscar soluções de menor impacto físico, tais como postes, mobiliário urbano, recarga, indução e longo prazo. Pois não? Na verdade, sim, quando tu faz um contrato com a prefeitura, tu tem riscos de parte a parte, né? Tem riscos da prefeitura e riscos do agente privado. Aí tem que saber que tipo de contrato que vai ser feito e para quem é alocado esse risco, tá? Normalmente tem companhias seguradoras que bancam esse seguro para poder, no caso de um acidente, uma coisa assim, um carro pegar fogo, por exemplo, num parquímetro, isso deve ter provavelmente cobertura de seguradora. Mas, se não, deve ter alocado no próprio contrato. Quando eu falei aqui em universidades, tá, eu acho que a universidade faz um papel fundamental na eletromobilidade. Eu acho que esse estudo que se desenvolve dentro do meio acadêmico é importantíssimo hoje para a gente poder ter um resultado a curto prazo. Por exemplo, a Universidade de Santa Maria tem desde o início, já quando se falou nos primeiros carros e ônibus elétricos, eles já partiram para desenvolver isso lá dentro da universidade. Tem um trabalho que eu tive a oportunidade de ler, ele fala de um veículo elétrico em apenas 1 ano, utilizando normalmente pelas estradas, pelas ruas, como a gente utiliza o nosso, um veículo elétrico ele pode economizar em média 1,5 milhão de gramas de CO2 em 1 ano. Isso equivale a um trecho, por exemplo, de avião saindo de Londres a Barcelona e de volta. Ou seja, um resultado bem considerável, tá? Então, imagina quando nós falávamos agora há pouco aí no café, que daqui a pouco nós vamos ter 50% da frota elétrica. Meu Deus, nós vamos ter que trabalhar muito para chegar nesse ponto, tá? Aqui. Olha lá a luzinha piscando. Vocês conseguem ver daí? Pode falar, Wagner. Isso. O Wagner eu convidei para vir aqui porque o Wagner é empreendedor nessa área, tá? Não na eletromobilidade, mas ele é tecnologia. Ele trabalha só com tecnologia e sempre alta tecnologia. Então, eu disse, vem cá que nós vamos aproveitar o conhecimento dele um pouquinho também. Mas a BID, tu me lembrou de uma coisa agora que eu vou passar para vocês. A maioria já deve saber aqui, mas a China, quando incentivou os veículos elétricos lá, eles incentivaram e incentivaram monetariamente muito forte.
Então, assim, em pouquíssimo tempo, nós tínhamos 129 fábricas de veículos elétricos na China. Tem nome aí que, às vezes, tu olha na rua um carro e tu não sabe nem de onde é que saiu aquele carro, mas é da China. Quando tu não souber de onde é que saiu, é da China. O que está acontecendo? A BYD, esses dias eu vi uma palavra do seu próprio CEO lá, a BYD está revoltada. Por quê? Porque os pessoal que montou fábricas e montou parques fabris para fazer carro elétrico na China, eles querem fazer carro elétrico. Só que hoje em dia, ou tu baixa o preço assustadoramente lá embaixo para poder penetrar no mercado, ou tu não vai vender. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão derretendo os preços. Derretendo os preços, eles batem nas mais estruturadas. A BYD é uma empresa mais estruturada e ela está sofrendo com isso, tá? Porque ela vai ter que baixar o dela também. O que acontece? A previsão é que em 10 anos nós vamos ter 10 montadoras chinesas. O resto vai tudo desaguar. Não vai sobrar nenhuma. Então, fica... Aí, ó, mudanças no comportamento dos motoristas. Vamos lá. Aquela luzinha piscando lá, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? É aquela ali quando a carga chega no final da... E aí dá um desespero, né, Wagner? O Wagner tinha uma Porsche Cayenne. Hã? Essa aí, a Taycan. Essa Porsche... Depois eu vou contar para vocês o que acontece com ela quando a gente sai acelerando assim por uma autobahn. Mas rotas influenciadas pela busca por recarga. Isso vai acontecer muito no começo, principalmente, tá? Quando nós estivermos implantando o sistema todo, vai ter rota que tu sabe que tem um eletroponto lá e tu vai por ela, mesmo que não seja mais curta, que não seja melhor, não é a que tu quer utilizar, mas tu vai porque tu sabe que teu carro vai faltar bateria no meio do caminho e tu vai precisar carregar. Mudanças nos horários de pico. Também vai ser outra mudança. Tu vai sair na sexta-feira para a praia com o teu carro elétrico e tu vai chegar ali em Tramandaí, tu não tem mais energia. Só tem um eletroponto ali. E tem mais ou menos uma fila de 702 mil carros parados lá. Ou seja, tu não vai carregar naquele. Tu vai chegar de madrugada na praia. E a inclusão do Range Anxiety, esse é o modelinho aí que está piscando, em modelos de tráfego. Essa é a preocupação, a ansiedade aquela que tu tem, porque tu sabe que tu não vai conseguir chegar no teu destino. Então tu começa a ficar ansioso e começa a mudar teu trecho. Então isso o governo também tem que prever. Na Europa, aí vocês não vão conseguir ver bem, tá? Mas assim, ó, tem um estudo lá, Electric Vehicle Range and Cost, ou seja, alcance e custo. Tem aqui um trecho, esse primeiro trecho é São Francisco, Boston e Amsterdã. E aqui tem vários carros que mostram qual o alcance deles, com full de carga, e qual o custo que eles têm para o usuário. E aí eu vou contar a história do Porsche Cayenne, do Taycan. Essa história eu ouvi realmente, quem contou foi uma pessoa aqui, um executivo brasileiro que foi para a Alemanha, locou um Porsche Taycan lá e tinha que percorrer 400 quilômetros, que era de Frankfurt a Munique. E ele pegou uma autobahn e pisou com tudo, 200 km por hora. Em 58 minutos ele estava sem carga. 58 minutos. E ele tinha percorrido aí coisa de 194 quilômetros, mais ou menos. Então, teve que parar, procurar por um eletroponto, carregar, e depois pisou de novo a 200 km por hora. Teve que parar mais uma vez. E aí eu estava mexendo com o pessoal na mesa hoje, na hora do almoço, eu disse, olha, uma Porsche a 200 km por hora vai chegar mais tarde, bem mais tarde, do que uma Porsche a 125 km por hora no mesmo trecho. É o que acontece. Infelizmente, por enquanto, nós temos que ter cuidado com isso também. É uma maneira de reduzir a velocidade dos carros elétricos, por enquanto. Ou comprar um outro carro que tenha mais
possibilidade de carregar. Bom, vamos aqui para o ITS e semáforos, tá? Aí, nosso amigo da Digicom aqui vai poder contribuir se achar necessário. Baixo ruído dos veículos elétricos impacta sistemas acústicos, tá? Então, assim, o que acontece na Europa? Eles já obrigaram desde, acho que 2016, saiu a primeira regulamentação nos Estados Unidos, que o veículo elétrico não poderia teria que necessariamente fazer um ruído em baixa velocidade. E depois, em 2019, eu acho que foi na Alemanha que fizeram essa regulamentação também, e toda a comunidade europeia já adotou ela, tá? Então, eu tinha um videozinho que depois, não sei se vai dar para passar, tinha um vídeo que mostrava um Volvo arrancando, ele faz um assobio como se fosse uma turbina, tá? Até os seus 30 km por hora. Depois ele desaparece o ruído da turbina, que é um ruído falso, né? É apenas para alertar pedestres, alertar, por exemplo, estacionamentos. Tu está indo num supermercado, teu carro está andando entre os carros, o carro elétrico ele não faz ruído nenhum. Isso pode causar acidentes, tá? Atropelamentos. Então, agora, essa já é uma obrigatoriedade que existe já nos carros, nos fabricantes, de considerar esse... Por que só até os 30 km por hora o ruído? Porque acima de 30 km por hora, o ruído do próprio pneu no asfalto, ele já alerta os motoristas, tá? Então, fica mais claro. Falando de integração V2I, V2X, né? Então, esse é um negócio muito legal. Já vamos, eu vou até aceleração diferente, alteração semafóricos. Outra coisa que o nosso amigo da Digicom explicou de manhã, e até eu quero te ouvir mais depois, se possível, tá? Porque nós falávamos aqui dos carros elétricos, eles aceleram muito mais rápido que um carro a motor a combustão. Não necessariamente, mas normalmente acontece isso, tá? O problema é que atrás da direção tem um motorista. E eu canso de ver carro elétrico parado no sinal, eu avanço e o cara está olhando o celular dele. Ou então, os caras fazem um carro elétrico com um painel de 10 polegadas na frente dele, com tudo que tu imaginar de distração. O cara pode ficar brincando ali horas por horas. Quando a mulher sai e vai no supermercado, ele diz, não, deixa eu dentro do carro aqui que eu vou ficar aqui... Eu vou ficar dando uma olhada aqui nos sistemas do carro. Ele fica estudando. É um YouTube dele que baixa ali e ele começa a estudar o carro. Isso ele faz, às vezes, andando, o que é pior, né? É muito pior. Vamos lá, vamos ver o problema do baixo ruído aqui. O baixo ruído dos veículos elétricos impacta os sistemas acústicos por criar um risco de segurança para pedestres e ciclistas, que depende do som para perceber a aproximação de veículo. E fica aqui uma crítica também para a gurizada que está aqui, que tem bicicleta. Nós vamos sortear uma aqui depois, ó. Eu espero que depois, quando essa bicicleta sair daqui, ela receba uma luz frontal e uma sinaleira piscante vermelha atrás. Né, João? Porque eu canso de ver o pessoal na Zona Sul de Porto Alegre andando de bicicleta lá sem um sinal de advertência. E o que é pior, eles estão com um fonezinho de ouvido ouvindo música. Tá? E pedalando na Venceslau Escobar ali. Cara, é um perigo. É um perigo. O sistema de alerta acústico, foi o que a gente falou antes, é o que eles chamam de AVAS, tá? E como eu tinha dito, a legislação nos Estados Unidos é de 2016 e na Europa 2019. A integração do veículo com a infraestrutura, que é o V2I,
E a integração do veículo com tudo é um processo de permitir que os veículos se comuniquem e troquem dados em tempo real com o seu ambiente, incluindo infraestrutura rodoviária e outros veículos. Essa integração é um pilar fundamental para os veículos conectados e autônomos, buscando melhorar a segurança, a eficiência e a experiência de direção. Então aqui, ó, deixa eu ver se tem luzinha aqui. Tem luzinha? Tem luzinha aqui no pau deles aqui. Esse aqui? Esse aqui? Tá. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui tu tem o veículo com veículo. A integração, veículo com veículo, veículo com infraestrutura. Aqui, o veículo com internet, tá? Com network. E aqui, veículo com pedestre. Então, todas essas interferências são interferências do bem. Né? Essas interferências do bem, essas são as que não causam acidente. A hora que tu fizer um corte nisso aqui, tirar fora, prepare-se, que a coisa vai escurecer. Então, desejo muito sucesso, viu, Digicom? Vamos poder estudar muito profundamente isso aí para quando largar os carros elétricos à vontade, que eles tenham todos os sistemas deles atuando. Transporte público elétrico. Redesenho de rotas por necessidade de recarga. Aceleração mais rápida modifica os ciclos. E dimensionamento de pátios com recarga. Lá em Santiago do Chile, que eu gosto de pegar esse exemplo, porque eu acho que hoje é o país mais desenvolvido em eletromobilidade aqui na América do Sul, eles têm pátios lá com 960 kW que abrigam 22 ônibus à noite para carregamento. Tá? E tem outros pátios de 8.938 kW que abrigam 206 ônibus elétricos. Aí tem quem pergunte assim, mas vem cá, a única maneira de carregar esses troços é na tomada? Então tem que parar e ficar todo aquele tempo esperando um ônibus, um coletivo ficar carregando? Não. Nós vamos ver que já existem soluções hoje muito melhores do que isso, tá? Muito melhores, que beneficiam particularmente seus usuários. O Ministério de Obras do Chile, lá é chamado Ministério de Obras Públicas, ele integrou a eletromobilidade no seu Plano Nacional de Infraestrutura, o que eles chamam lá de PNIP. Esse PNIP vai de 2025 a 2055. Então, garantindo que a infraestrutura de recarga se torne parte da estratégia nacional. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar aqui no país também, tá? Por exemplo, a InfraSA, que é uma empresa do governo federal, não é bem do governo federal, mas vamos dizer que é chapa branca. A InfraSA hoje está fazendo os planos de mobilidade, os planos estaduais de logística, de transporte, de vários estados do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul. E é importante que ela já coloque para dentro do escopo, tá, do planejamento dela, esse tipo de preocupação. Redesenho de rotas por necessidade de recarga. Vamos falar do caso de Porto Alegre. Tem alguém de Porto Alegre aqui? Da secretaria? Oba! Tá cheio de gente aqui para... Então, eu vou querer ouvir vocês também, tá? Porto Alegre possui uma rede de transporte baseada em corredores estruturais. Protásio Alves, João Pessoa, Bento Gonçalves, Sertório, Assis Brasil. E linhas alimentadoras de bairros com forte variação topográfica, especialmente na zona leste, norte e sul. Que a oeste é o Guaíba. Então, fica o resto tudo é problema. Esses fatores influenciam diretamente o consumo de energia e a autonomia dos e-bus. Tá? Uma vantagem que a gente tem em Porto Alegre, o prefeito Melo hoje, eu não tenho partido político, já vou avisando que eu não sou de partido nenhum, mas o prefeito Melo, quando eu era da Agerx, o prefeito era deputado
deputado estadual, se não me falha a memória. E ele criou uma comissão dentro da Assembleia para estudar o problema dos ônibus. E então ele levou essa comissão a percorrer toda a região metropolitana. Fez audiência em Gravataí, fez em Canoas, fez em Porto Alegre. E aquilo que eu falei hoje para o João Otávio lá, João, aquela história assim, o que o IA ele mexe com teu conhecimento? Não, ele te instiga a conhecer mais. Né? Na verdade, eu acho que ele te provoca. O IA provoca muito. E foi o que aconteceu com o prefeito. Ele foi provocado, com tanta audiência pública que ele não participava, ele não falava, ele ficava lá sentado ouvindo. Mas tanta audiência pública ele participou, ele ficou exímio conhecedor do problema do transporte público hoje em Porto Alegre. Ele conhece muito do assunto. Então, oi? Também. Então, isso ajuda, tá? Isso ajuda e traz um ponto de... Aqui, ó, nós temos hoje, pegar 2 exemplos aqui, um terminal Triângulo da Zona Norte, tem um alto volume de linhas, espaço para expansão e acesso energético facilitado. Isso é importante, tá? A energia chega lá e chega de forma abundante. Pode ser facilmente colocado lá um ampliador de capacidade. E tem o terminal da Antônio de Carvalho, também Protásio, que é crucial para as linhas Leste, Alto Petrópolis, Lomba e Agronomia. Agora nós vamos entrar naquele ponto que eu tinha comentado com vocês. Essa, eu acho que é uma solução importante, tá? Para o ônibus não ficar parado a noite inteira carregando. As baterias podem ficar paradas a noite inteira carregando, mas os ônibus não precisam ficar parados. Então, hoje existem os packs de bateria que tu usa muito em eletromobilidade urbana. Para ter uma ideia, o veículo troca a bateria, troca o pack, só o pack. Ele troca em cerca de 3 a 5 minutos. E a recarga ultra rápida gera, aí já um outro caso, gera de 8 a 12% de perda elétrica, efeito Joule. Então, por que é bom tu carregar o pack na oficina, ou seja lá onde for, no terminal, e deixar ele carregando de forma lenta? Porque a recarga lenta gera aproximadamente 4 a 6% de perda, tá? Então, assim, tu perde muito menos com carregamento lento do que o ultra rápido. Então, quando tu tem o pack e tu carrega ele de forma lenta, o ônibus para em 3 a 5 minutos, tu tira o pack de baterias que está morto, coloca um alimentado e o ônibus segue a vida. Tá? Isso é importantíssimo para quê? Para tu não ter que fazer mudanças drásticas, né? Não deixar os passageiros na rua esperando por um outro ônibus. Não vai precisar. É só ter planejamento. Logística urbana e pesados elétricos, tá? Favorece muito as entregas noturnas, muito. Quem é que já não acordou com um caminhão pegando um container daqueles de lixo e levantando, principalmente no centro de Porto Alegre? Aquele troço faz uma barulheira do cão, cara. Fica batendo tudo e quando ele arranca, parece que ele faz de propósito, né? Ele diz, eu estou acordado, mas eu vou acordar todo mundo. Aí ele acelera fundo aquele troço e aí dá aquela barulheira, todo mundo fica... Bom, se nós fizermos uma frota elétrica hoje, vai facilitar muito para quem gosta de dormir. Sendo que o peso maior afeta o pavimento. Então, uma preocupação que hoje nós já temos mais ou menos sanada, tá? É que a frota dos ônibus diesel também afetava o pavimento. As paradas de ônibus em Porto Alegre tinham várias delas com deformação plástica no asfalto, que as pessoas às vezes corriam para pegar o ônibus, tropeçavam naquela deformação e podiam cair e ser atropeladas. Tem gente aqui rindo que eu acho que já não estou tropeçando numa deformação plástica. Mas é muito comum, tá? Esses dias a minha mulher estava correndo ali na avenida do shopping / Shopping Sul. E ela foi atravessar um canteiro e não tinha nada para ela tropeçar. Ela tropeçou numa deformação plástica do asfalto. E
Ferrou com o joelho. Então, assim, as paradas hoje em Porto Alegre, todas elas receberam, todas eu não digo, mas as principais receberam hoje concreto, tá? Então, são paradas que têm concreto hoje, vão durar bem mais e não vão deformar com calor. E nem com o alto peso dos ônibus elétricos. Necessidade de zonas de recarga com recarga. Bom, principais benefícios da eletrificação dos pesados na logística urbana. Redução de emissões locais de óxido de nitrogênio, sem comentários, todo mundo sabe que reduzem muito, né? E o material particulado. Melhora da qualidade do ar. Isso é o primeiro sintoma. A China diminuiu muito, tá? As principais capitais da China hoje diminuíram muito com a poluição. A operação é silenciosa, permitindo entregas noturnas e menor impacto nas áreas residenciais. Menor custo operacional por quilômetro, quando há uso intensivo. Acesso facilitado às zonas urbanas restritas, incluindo zonas de baixas emissões. E melhora da imagem corporativa e atendimento a políticas ESG. Isso é fundamental. Tá? A pessoa que entra num ônibus hoje elétrico, ela senta, ela tem o ar-condicionado funcionando a pleno, é um silêncio, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A maioria aqui, tinha muita. Aqui a gurizada aqui não tinha nascido ainda. Mas em 1970, 75. Olha como eu sou velhinho. 75. Eu fui para os Estados Unidos. Tá? E eu peguei um ônibus lá, em Los Angeles, um ônibus de rua, para me deslocar. Ele tinha câmbio automático e ele não fazia um barulho. Tinha ar-condicionado, câmbio automático. E eu fiquei pensando, quando é que isso vai chegar no Brasil, cara? O Brasil, a gente andava com os vidros esgaçados, abertos assim, os cabelos voando, aquele diesel todo entrando para dentro do ônibus. Só faltava usar aquelas toucas de cozinheira para poder pegar o ônibus, né? Porque era terrível, tio. E aí eu disse, quando é que vai chegar isso no Brasil? Pois agora, bem-vindos, estamos chegando nessa era. Tá? Nós vamos ter um transporte público muito melhor hoje. Aplicações típicas, tá? Coletas de resíduos urbanos. Hoje nós temos uma coleta de resíduos bem forte em Porto Alegre, tá? E nós temos próximo a Porto Alegre hoje uma empresa chamada CRVR, que ela faz destinação de todo o resíduo, eu acho que 73% do estado hoje endereça para a CRVR. E ela está fazendo hoje um trabalho maravilhoso em termos de tratamento de lixo, de coleta de resíduos. Distribuição de alimentos e abastecimento de supermercados. Também vai ser com ônibus elétricos, com veículos elétricos. Entregas de e-commerce e vans elétricas. O caso que eu tinha comentado antes aí do Mercado Aberto, Mercado Livre. E caminhões refrigerados urbanos, frotas públicas e utilities. Aí volta mais uma vez a falar que no Comitê de Mobilidade de Porto Alegre a gente discute muito as paradas no centro, né, para carro de descarga. Cada vez nós vamos ter que se preocupar mais. Tá, João? Isso é fundamental e onde eles sabem que nós vamos ter esses fatores de tempo, por exemplo, tempo de descarga, tempo de recarga, nós vamos ter que acrescentar também o tempo de recarga elétrica. Ele vai tem que pensar nisso. Segurança viária, silêncio dos veículos elétricos aumenta o risco em travessias, né? E muito. Ajuste de tempos para pedestres. Aí eu pergunto, eu não sei por que mobilidade urbana tem isso. Em Porto Alegre tem casos de sinaleiras, de semáforos, na Venceslau Escobar. Quem está sentido centro-bairro, subindo a Venceslau, chega ali no... Como é que eu vou
posicionar para vocês. Um Banrisul que tem ali na subida, não sei quem conhece ali a Zona Sul, tem um cruzamento, um cruzamento de uma avenida. Tu para, tá? E tem uma sinaleira de pedestre logo após o cruzamento. Então, o que acontece? Quando abre aqui, às vezes fecha para o pedestre. E o cara freia. Então, naquela ânsia de tu arranca sempre com alguém grudado atrás de ti. Quando tu freia, é seguido ao boroamento ali. Pancada é todo dia tem uma. Então, isso também tem que ter com certo cuidado, tá? Eu vou dar um outro exemplo. No sentido centro-bairro. Quem sai pela Avenida Praia de Belas, sai lá do centro histórico, lá vem pela Praia de Belas, quando chega na esquina do Praia de Belas Shopping, na Ipiranga, tu para na Ipiranga, tem uma sinaleira, um semáforo, que ele só te orienta para virar à esquerda, entrar na Ipiranga. E tem o principal, que é para abrir, para seguir em frente. O principal normalmente fica em cima do teu carro. Tu não enxerga ele. E isso que tu não avançou, tu não está em cima da linha de pedestre. Tu está parado no local normal. Só que se tu tentar olhar para cima, tu vai ter que fazer assim, ó, para enxergar a sinaleira. Em compensação, a sinaleira para dobrar está aqui do teu ladinho, aqui, ó, verde. E aí tu arranca. E pronto, está feita a porcaria. E esses dias eu encontrei o Pedro Biche, acho que foi o Pedro que eu falei. Eu digo, ó, vamos colocar uma placa ali, sinaleira exclusiva para quem vai dobrar à esquerda. Pronto. Sinalização é tudo no trânsito, é tudo. Ajuste de tempos para pedestres, eu não sei como é que vai ser feito isso, mas acredito que tenha que entrar inteligência artificial nisso aí, né? Acho que vai ser por aí o caminho. E normas de sonorização mínima, tá? Então, o AVAS, Sistema de Alerta Acústico de Veículos, eu acho que também tem que ser levado mais a sério aqui no Brasil. Integração, energia e tráfego. Sistemas de tráfego dependem da rede elétrica, basicamente. Então, lá na frente, lá no começo da palestra, a gente já falou que nós estamos avançando, tá, com essa parte de energia. Nós estamos avançando, acho que nós estamos numa perspectiva muito boa, tá? Inclusive energia limpa, muita. Centro integrado de operação, já temos aqui vários. São Paulo tem um centro integrado maravilhoso. Porto Alegre tem um muito bom mesmo. E esses centros integrados são fundamentais para o desenvolvimento de todo o planejamento, principalmente da mobilidade urbana. Modelagem considerando restrições de energia, também tem que ser levado em consideração, tá? A gente sabe dos estragos que quando falta energia, o que acontece com o tráfego, né? Fica caótico. Bom, esses são os 4 pilares principais da integração. Planejamento viário, mais localização da infraestrutura. Vamos pensar assim, a gente já comentou sobre isso, vamos ver onde nós vamos colocar essa infraestrutura. Ela tem que ser bem pensada, tá? Ela não pode simplesmente ser colocada nos pontos chaves lá onde tem alto poder aquisitivo. Não funciona assim. Nós vamos ter que pensar também em distribuição para todo o município. Operação do transporte e estratégias de recarga. Rede elétrica mais smart grid. Smart Grid. Isso é uma tecnologia digital. Eu não sabia o que era. Eu fui lá e fui pesquisar. O que é o Smart Grid? Tecnologia digital é um fluxo bidirecional de energia e dados. Integra fontes com energia renovável. O Smart Grid é fundamental para fazer aquele V2X, fundamental.
E quanto mais nós tivermos desenvolvido isso, melhor. Melhor tu vai andar conectado, melhor tu vai ser notado e melhor tu vai notar. Governança intersetorial, e aí entra também a regulação, normatização. E aqui eu quero falar também um dado que chegou para mim aqui que eu achei importante. DMAX, eu falei hoje na hora do almoço. DMAX é uma empresa chamada DHEMAX. DMAX é uma empresa chilena. Ela é especializada em auditoria técnica, certificação de qualidade e validação de projetos de eletromobilidade. É o que eu comentei contigo, né, João? Essa é uma empresa muito expertise nessa área de eletromobilidade. Essa empresa, por exemplo, está prestando serviço lá para a Autobless, que é a concessionária lá de São Paulo. Então, anota esse nome que eu acho que é importante, tá? Ela realmente... A matéria é muito longa, não dá para trazer ela toda para cá, mas elas são craque. Elas chegam a ser consideradas uma certificação mundial de tão competentes que eles são nessa área. E estão aqui do nosso lado. Planejamento de longo prazo, nós vamos ter que pensar em cenários com 20% a 80% de veículos elétricos na frota. Eu não vejo isso tão cedo, tá? Sinceramente, não vejo. Tomara que venha logo, mas eu não vejo tão cedo assim. Readequação de estacionamentos. Continuo achando um problema o carro elétrico carregar em ambientes fechados. Não acho uma coisa legal. Tempos atrás eu encontrei um amigo meu que era superintendente lá do Barra Shopping. Tu conhece o Bruno, né? O Bruno Vanuzzi. A maioria deve conhecer aqui o Bruno, foi do Estado, foi da Prefeitura. O Bruno Vanuzzi, eu disse, Bruno, tu te dá bem lá com o dono lá do shopping, do Barra Shopping, tira aqueles carros elétricos lá daquela garagem, cara. Porque se um dia pegar fogo num conjunto de baterias de um carro elétrico ali, não entra carro de bombeiro lá para apagar. Tá? Não vai entrar. Não consegue entrar porque é muito baixo e aquilo vai queimar muito rápido. E passa de um para o outro. Então, acho assim, nós temos que ter esse cuidado também. Tá? Por enquanto, eles não são seres tão inofensivos. Aquele conjunto de baterias que tem ali embaixo ali é pesado. Então, se eles não são tão inofensivos, vamos deixar eles carregando ao ar livre. É mais fácil de combater, se for o caso. Não dá para deixar queimar até o fim. Readequação de estacionamentos, é o caso, e corredores e zonas de baixa emissão. Já vamos para a conclusão, então. A tendência de eletrificação é irreversível aqui no Estado, com o transporte público em Porto Alegre servindo como um caso de sucesso que pode ser replicado em outras cidades. O Estado possui recursos energéticos renováveis para consolidar a transição, mas precisa acelerar o investimento em infraestrutura para atender a demanda cada vez mais crescente. Os incentivos fiscais são eficazes, mas políticas adicionais podem ser necessárias para reduzir o custo de aquisição e aumentar a acessibilidade dos veículos elétricos. Lá no Chile, se conseguiu um investimento forte, separou o CAPEX e o OPEX. O CAPEX ficou na mão de uma concessionária de energia, tá? Ela investiu nos ônibus e depois fizeram o contrato para equilibrar o investimento. Mas eu acho que é por aí o caminho. Nós temos que ser criativos com isso, porque o valor é mais alto, apesar do OPEX ser melhor, mas o valor de investimento é mais elevado. A colaboração entre governo, a indústria, aí vou frisar a indústria, a Gralha, por exemplo, está entregando 76 ônibus na Argentina, em Buenos Aires. Pouca gente sabe que a Gralha tem uma filial lá na Argentina, tem uma fábrica lá. E está montando lá na Argentina 76 ônibus que estão entregando agora para ser alimentadores do metrô da Argentina, de Buenos Aires.
O setor de energia e academia é fundamental para superar os desafios e impulsionar a eletromobilidade no Estado de forma sustentável e inclusiva. E isso fica, inclusive, para o técnico do Inter também, que ele seja mais inclusivo. Que hoje eu fui. É isso, pessoal. Agradeço e fico à disposição aqui para a gente fazer um bate-bola, se precisar. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mútua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.